1% melhor todos os dias. Como pequenas ações feitas diariamente geram grandes resultados. Introdução. Como é possível mudar nossas vidas? Será que é algo que pode ser feito do dia para a noite? A resposta, com toda a certeza do mundo, é obviamente um gigantesco não. Mudar até mesmo um mínimo aspecto de sua vida requer tempo, dedicação e esforço. Os seres humanos são criaturas de hábitos, e uma vez que esses hábitos se tornem profundamente enraizados em nossa psique, se torna muito difícil alterá-los. E este é um fenômeno físico que acontece quase que inteiramente dentro do cérebro. Mas vamos abordar isso mais adiante neste livro. E apesar de muitos de nós sabermos tudo isso intuitivamente, ainda tendemos a pensar que podemos fazer grandes mudanças em nossas vidas por simples capricho. Se você já disse a si mesmo que iniciará uma nova rotina de exercícios amanhã, que envolve ir à academia 4 vezes por semana e comer metade da sua ingestão calórica atual, bem, é bastante difícil que você mantenha isso por muito tempo. Entretanto, existe uma solução bem melhor para realizar essas mudanças, e ela se chama Kaizen. Esta é uma palavra sino-japonesa para melhoria, e foi adaptada para representar uma abordagem específica de melhoria contínua. Kaizen consiste basicamente em fazer pequenas melhorias a cada dia, dando pequenos passos em direção ao objetivo desejado. É como diz um velho ditado, até mesmo a jornada mais longa começa com um único passo. E não seria uma caminhada de 1000 quilômetros apenas um grande aglomerado de pequenos passos? Pois é, quando você olha para os desafios dessa maneira, tudo se torna realizável. Sendo assim, neste livro você aprenderá como aplicar esse conceito em qualquer área da sua vida. Sejam suas relações pessoais, sua forma física, sua saúde, seus negócios ou qualquer outra coisa que você deseja melhorar, o Kaizen irá ajudá-lo a chegar lá. Prepare-se para mudar sua vida para melhor, começando apenas com um único passo. Capítulo 1. Por que precisamos do Kaizen? Antes de nos aprofundarmos no que é o Kaizen e por que ele funciona, vamos primeiro entender por que seu conceito é tão importante. Como mencionado em nossa breve introdução, a abordagem que muitos de nós impulsivamente adotamos em relação ao desenvolvimento pessoal é tentar mudar tudo de uma só vez. O exemplo que mencionamos de iniciar uma nova rotina de exercícios em que você treina 4 vezes por semana e reduz sua ingestão calórica é algo bem comum das pessoas tentarem. Talvez você mesmo já tenha feito algo parecido, estou certo? Entretanto, o único problema é que esse tipo de abordagem não leva em consideração a psicologia humana e a realidade de nossos estilos de vida. Pense nisso. Se você está atualmente fora de forma, provavelmente é porque não está se exercitando o suficiente e porque não está comendo direito. Mas por que isso está acontecendo? Provavelmente é porque você está cansado e desmotivado demais para aplicar as mudanças necessárias. Provavelmente você volta para casa à noite e se sente absolutamente exausto. Você simplesmente não tem energia ou força de vontade para se exercitar, e isso é completamente compreensível. E então você espera que de repente uma quantidade incrível de energia apareça do nada? Você acha que instantaneamente pode deixar de ficar cansado demais para se exercitar e se tornar capaz de treinar 4 vezes por semana? E vamos detalhar o que isso realmente significa por um momento. Significa voltar para a casa do trabalho e depois trocar de roupa. E então você precisará ir para a academia no frio, tomar banho depois do treino, e trocar de roupa e depois voltar para casa. Em seguida, preparar suas coisas para o próximo treino. Normalmente, uma sessão de exercícios leva mais do que 2 horas, o que significa que você dedicará 8 horas à sua nova rotina. Você percebe que isso é o mesmo que um dia inteiro de trabalho, incluindo a hora do almoço? Você irá de 0 a 8 horas magicamente? Você consegue ver o problema aqui? Além disso, você terá que sair no frio, se organizar na noite anterior e também correr e suar na frente de estranhos enquanto poderia estar assistindo sua série favorita. Você realmente acredita que é possível fazer toda essa mudança da noite para o dia? Nesse caso, você não está tentando aprender um novo hábito, mas sim vários novos hábitos, enquanto, ao mesmo tempo, tenta desaprender vários outros hábitos. E isso não é tudo. Agora que você está queimando 8 horas de energia extra, também planeja comer menos 500 calorias por dia? Nesse contexto, você trabalhará 2 vezes mais, consumindo metade da quantidade de energia. Parece um ótimo plano. A neurociência. Como se isso já não fosse um desafio suficiente, o que você provavelmente não percebe é o quanto sua neurociência está trabalhando contra você em uma situação como essa. Nossos cérebros são altamente plásticos.
Isso significa que eles são adaptáveis à mudança e podem se reestruturar fisicamente de acordo com nossos comportamentos. Você pode pensar que isso seria uma boa notícia quando se tenta formar novos hábitos ou perder os antigos. Mas, de fato, isso também funciona contra nós. Isso porque o cérebro se adapta bastante a estímulos repetidos. O cérebro se adapta e muda de forma de acordo com uma regra muito simples: neurônios que disparam juntos se conectam. Portanto, se você faz repetidamente uma coisa seguida por outra, essas duas experiências ficam ligadas no cérebro ao longo do tempo. E cada vez que você faz essas coisas juntas posteriormente, reforça e fortalece ainda mais esse vínculo. As conexões então tornam-se mielinizadas, o que significa que os axônios, parte responsável pela condução de impulsos elétricos dos neurônios, são isolados e os impulsos viajam mais rapidamente por eles. E assim, a conexão vai ficando cada vez mais forte. Eventualmente, chega o momento em que você não precisa mais pensar nessa associação. Fazer-a disparar automaticamente dessa maneira, alterar isso exige uma quantidade enorme de trabalho, e em alguns casos, é quase impossível. Então, tentar fazer esse tipo de mudança geral em vários hábitos diferentes de uma só vez, bem, é um pouco inútil. E é nesse contexto que o Kaizen pode ser utilizado, o que faz dele uma ferramenta tão poderosa e transformadora. No próximo capítulo, você aprenderá mais sobre o Kaizen e como colocá-lo em prática. Por que isso acontece? Neste ponto, você já deve estar se perguntando por que isso acontece. Quando você expõe tudo dessa maneira, parece óbvio que fazer mudanças gigantescas em sua rotina nunca seria eficaz. E se isso é verdade, por que ainda gastamos nosso tempo dizendo que vamos mudar nossas vidas a partir de amanhã? Há algumas razões. A primeira é que fazer isso é simplesmente muito mais atraente. Ninguém gosta da perspectiva de trabalhar duro ou de algo que leva uma quantidade enorme de tempo para ser conseguido. Além disso, a ideia de que tudo pode mudar em um único dia é imensamente gratificante. E, portanto, não é de surpreender que nos deixemos levar por essa maneira de ver as coisas. A outra questão que enfrentamos é a influência da mídia. Porque, é claro, faz muito sentido que as agências de publicidade desejem que adotemos uma abordagem mais completa de nossa autotransformação. Academias querem cada vez mais matrículas, e elas conseguem isso dizendo que precisamos fazer uma mudança completa em nossas vidas. Elas nos dizem que devemos comprar todos os equipamentos de treino, aquele shake de proteína caríssimo, e fazer uma matrícula de 1 ano. Então, obviamente, em seguida nos sentimos frustrados vendo uma grande quantidade de dinheiro sair de nossas contas todos os meses, enquanto ainda não estamos em forma ou mais fortes. Capítulo 2. O Kaizen em seu contexto original. O mundo dos negócios. Kaizen é um termo que foi muito adotado por vários profissionais da área de desenvolvimento pessoal e é popular entre todos aqueles que esperam se tornar mais felizes, mais saudáveis, mais ricos e mais sábios. Entretanto, ele começou como um termo comercial, e entender esse seu contexto original pode ajudar bastante a compreender seu conceito e a aplicá-lo melhor em nossas próprias vidas. E se você administra uma empresa, é claro que achará tudo isso ainda mais útil. A origem do Kaizen. A palavra Kaizen significa melhoria ou mudança para melhora em japonês. No entanto, o termo é usado mais especificamente para se referir à melhoria contínua ou pequenas mudanças. O termo Kaizen foi usado com esse significado pela primeira vez no mundo dos negócios. Inicialmente, ele foi especialmente pertinente às metodologias da montadora Toyota. Sua estratégia foi adaptada com sucesso aos negócios em muitas organizações e, posteriormente, ao campo de desenvolvimento pessoal. O livro Toyota Way explica o uso do Kaizen em detalhes e também o popularizou até certo ponto. Dito isso, os profissionais de desenvolvimento pessoal também adicionaram um pouco de licença poética ao uso do Kaizen. De muitas maneiras, os livros de autoajuda tendem a simplificar demais o Kaizen, enquanto outros interpretam mal alguns de seus conceitos principais. O Kaizen é totalmente focado em coisas mínimas, ou seja, ao fazer pequenas mudanças, é que se alcançam grandes resultados. Mas, embora muitos livros de autoajuda digam que isso se traduz em realizar uma ação apenas um pouco todos os dias para criar novos hábitos, isso não tem nada a ver com o significado original da palavra. Isso não quer dizer que esse conselho não tenha mérito. Discutiremos todos os tipos de Kaizen neste livro, mas abordaremos primeiro a interpretação mais estrita dos negócios e também entenderemos a versão oficial do Kaizen, que, por acaso, também é extremamente poderosa e muitas vezes ignorada. Tipos de Kaizen. Nos negócios, em seu contexto original, o Kaizen geralmente é dividido em 2 termos:
Item Kaizen de fluxo. Item Kaizen de processo. No Kaizen de fluxo, busca-se analisar um fluxo de valor. Esse pode ser, por exemplo, um fluxo de trabalho completo, no qual a organização pode procurar diferentes oportunidades para melhorar o processo. Podemos imaginar aqui uma grande linha de produção que envolve vários processos. Embora fazer uma pequena mudança em cada etapa do processo não pareça ter um grande impacto por si só, quando tomadas em conjunto, todas essas pequenas melhorias podem gerar um grande resultado. O Kaizen de processo, por outro lado, é a melhoria concentrada de um único processo. Isso significa olhar para uma única etapa do processo e fazer pequenas melhorias constantes nela, até chegar em sua qualidade máxima. O Kaizen é normalmente descrito como uma melhoria de baixo para cima, o que significa que você começa observando os níveis mais fundamentais e realiza pequenas alterações até chegar ao topo. Um exemplo disso é que você pode melhorar potencialmente todos os aspectos do seu negócio apenas limpando o chão. Por quê? Bem, porque pisos mais limpos significam menos acidentes e funcionários mais felizes. Deixa a entrada e saída de produtos e materiais mais fácil. Resulta em mais dinheiro em caixa e clientes mais felizes. Também eleva o moral dos funcionários e, consequentemente, a autoridade da organização. E tudo isso junto cria resultados incríveis para qualquer empresa. Simplifique e elimine o desperdício. Além disso, o Kaizen também busca eliminar o desperdício. Em qualquer processo, quase sempre há algum tipo de desperdício que pode ser eliminado. E ao se livrar desses erros, você poderá aumentar significativamente a velocidade de um processo. Consequentemente, isso pode gerar grandes efeitos positivos para os negócios. Vamos imaginar por um momento que você é alguém que escreve artigos para um grande blog e os envia para o WordPress todos os dias. O WordPress é uma plataforma de publicação online. Ao enviar o artigo, você precisa adicionar imagens e fazer a formatação do texto, como negrito e cabeçalhos, etc. Portanto, seu fluxo de trabalho atual é mais ou menos assim. Item você escreve seu artigo. Item você revisa seu artigo para remover qualquer erro. Item você carrega o artigo no WordPress. Item você lê seu trabalho, carrega imagens e adiciona a formatação. O que há de errado nesse processo? Bem, aparentemente nada, exceto que, adotando essa abordagem, você não está trabalhando da maneira mais eficiente possível. Isso porque você está lendo tudo o que escreveu 2 vezes. É uma vez para garantir que está escrito corretamente e uma vez para adicionar as imagens. Então, por que não? Item escrever o artigo. Item carregar no WordPress. Item ler e revisar durante a formatação. Isso efetivamente combinou 2 etapas em uma só, que pode levar um pouco mais de tempo, mas ainda assim será muito mais rápido do que fazer as 2 separadamente. E isso, por sua vez, pode economizar uma grande quantidade de tempo e esforço a longo prazo. Digamos que você economize 10 minutos por artigo e faça o upload de 10 artigos por dia. Isso significa que você está economizando 100 minutos. Então, que tal fazer mais um artigo com esse tempo que sobrou? Nesse caso, agora você poderá ganhar um extra de R$ 30 por dia. Como um profissional autônomo, você pode usar o Kaizen para ganhar um extra todos os dias, sem aumentar suas tarifas, trabalhar mais ou alterar qualquer coisa do seu negócio. E o Kaizen é sempre contínuo. Ou seja, ainda há desperdício que pode ser evitado. Por exemplo, e se você pudesse remover o tempo gasto no upload escrevendo diretamente no WordPress? E se você agrupasse todas as suas formatações? Isso poderia economizar mais tempo? O Kaizen está constantemente procurando por desperdícios como esse e oportunidades para otimizar e melhorar fluxos e processos. Aqui estão alguns exemplos de tipos de desperdício que um profissional Kaizen pode procurar em uma empresa típica. Item defeitos, cópias ruins, erros, omissões. Item excesso de processamento, reparos. Item superprodução, superestimando a demanda. Item espera, aguardando alguma etapa do processo ficar pronta. Item inventário, aguardando estoque e suprimentos materiais. Item transporte, tempo gasto no transporte de pessoas ou mercadorias. Item movimento, movimento excessivo de máquinas ou pessoas. Item talentos não utilizados, utilizando trabalhadores qualificados em uma função não qualificada. Embora esse tipo de Kaizen possa parecer não tão aplicável à sua vida pessoal, a verdade é que ele pode ser imensamente poderoso se você observar seus próprios processos. Capítulo 3. Conceitos do Kaizen a serem considerados. O Kaizen se torna ainda mais poderoso quando você considera o poder de alguns conceitos adicionais nos negócios. Estes são os multiplicadores de força e automação.
Esses conceitos também podem ser aplicados à nossa vida pessoal, como veremos adiante. Multiplicadores de força. Um multiplicador de força é um termo sofisticado para qualquer ferramenta que permita fazer mais em menos tempo ou com menos esforço. Um exemplo óbvio de um multiplicador de força é um martelo que permite martelar mais pregos do que com o uso de qualquer força física. No entanto, nos negócios, quase tudo pode ser considerado um multiplicador de força, como um computador ou até mesmo um software. O mesmo vale para uma empilhadeira, que permite que um único funcionário mova significativamente mais paletes. Quando os multiplicadores de força são usados com sabedoria, você poderá economizar muito dinheiro e aumentar bastante sua produção. O autor MBA, Josh Kaufman, explica os méritos e a importância dos multiplicadores de força, mas também explica seus potenciais riscos. Ele explica que, embora um multiplicador de forças amplifique sua produção, ele também amplifica a probabilidade de erros. É por isso que o Kaizen se torna importante, pois quanto mais eficiente for o seu sistema, mais escalável ele será. É também por isso que é tão importante criar seus negócios da maneira correta, para que ele seja sustentável à medida que cresce. Pense nisso como jogar uma bola. Se você atirar uma bola na trajetória errada, ela não atingirá seu alvo. Até mesmo uma mudança de ângulo mínima resultará em um grande desvio do alvo. Nesse contexto, pensar em termos de multiplicadores de força nos permite aumentar potencialmente a produtividade e a produção sem aumentar as despesas gerais ou o tempo. Então, antes de contratar mais funcionários, pergunte a si mesmo se você pode implementar algum sistema para ajudar a mesma equipe a realizar mais e em menos tempo. Automação. A automação é, obviamente, o processo de automatizar alguns aspectos do processo de negócios, seja a produção ou o marketing, e é a progressão lógica da multiplicação de força. Isso geralmente significa usar um software ou uma ferramenta de fabricação para produzir algo com pouca ou nenhuma interação humana. Novamente, o mesmo risco se aplica, pois há um enorme perigo associado à automação de um erro. Por isso, maior monitoramento e observação é fundamental. Ao procurar expandir as operações, procurar maneiras de automatizar aspectos do seu processo é uma boa estratégia. Um empresário ou empresária inteligente deve sempre descobrir em que aspectos eles estão obsoletos, o que significa sempre se atualizar. Além de fornecer um método para aumentar a produção, a automação também pode ser usada como uma maneira de produzir um serviço. Mas, como você pode oferecer um serviço e remover a necessidade de envolvimento humano? Bem, o WordPress é um exemplo perfeito disso. Matt Mullenweg e sua equipe conseguiram automatizar o processo de construção de um site, transformando assim um serviço em um produto. O 5S do Kaizen. Nos negócios, dizemos que existem 5S para Kaizen. De fato, o 5S cresceu e se tornou uma espécie de conceito popular nos negócios. Então, quais são os 5S do Kaizen? Bem, eles são: ser e senso de organização. Isso significa que você mantém seu trabalho na área designada e de forma organizada. Seita um senso de sistematização. Significa que você organiza seus itens da melhor maneira possível para proporcionar uma saída eficiente. Isso é extremamente importante para empresas de logística e armazenamento, por exemplo, e até mesmo um manobrista de um estacionamento pode fazer uso disso. 6. O senso de limpeza. Isso significa limpar o local de trabalho e todos os equipamentos. Realizar essa ação pode reduzir bastante a probabilidade de erros. Seiketsu, senso de padronização. Isso significa usar processos padrão que podem ser repetidos, testados e corrigidos. Shitsuki, senso de disciplina. Isso significa que você deve ser disciplinado quanto à aplicação dos 4S anteriores. Embora este sistema tenha sido originalmente projetado para linhas de produção, ele pode ser aplicado em qualquer outro tipo de negócio ou em muitos aspectos de sua vida pessoal. O oposto de Kaizen, Kaikaku. Embora o Kaizen possa ser imensamente poderoso quando aplicado corretamente, ele não é adequado para todas as situações. De vez em quando, um processo ou um fluxo simplesmente não pode ser melhorado. E é nessas situações que se torna necessário aplicar o Kaikaku ou mudança total. Como você deve ter adivinhado, isso significa jogar o antigo processo no lixo e começar do zero. E de fato, você descobrirá que terá uma grande resistência psicológica a mudanças tão grandes como essa. Mas é importante que você se atenha apenas a um processo ou fluxo pelas razões certas. E isso não inclui nostalgia ou sentimentalismo.
Em outras palavras, se você vem trabalhando em um site nos últimos 5 anos, e ele simplesmente não está gerando resultados, talvez seja necessário repensar completamente sua estratégia ou pode até ser necessário apagar todo o site e começar de novo. Quanto mais tempo você mantiver um projeto fracassado, mais energia, dinheiro e recursos você irá desperdiçar. Nesse contexto, um dos aspectos principais do Kaizen bem-sucedido é saber a diferença de quando é hora de Kaikaku e quando é hora de Kaizen. Capítulo 4. Kaizen para melhorar a saúde e entrar em forma. Ok, até agora vimos muita teoria sobre o Kaizen. Vimos como ele funciona nos negócios e na produção, onde começou, mas agora é hora de abordar como ele pode funcionar em nossas rotinas pessoais, para vermos a teoria em ação. Então, comecemos olhando para o Kaizen aplicado aos exercícios. Microexercícios. A maneira mais óbvia de aplicar o conceito de pequenas mudanças todos os dias à saúde e condicionamento físico é tentar empregar a ideia do microexercício. Esse conceito consiste basicamente em se exercitar apenas alguns minutos por dia para começar a criar o hábito. Fazer isso traz inúmeras vantagens, como torna a perspectiva de treino muito menos assustadora, significa comprometer-se com um desafio muito menor, enquanto os níveis de energia estão baixos, e significa formar um novo hábito de maneira mais simples e fácil. Então, digamos que, em vez de ir à academia 4 vezes por semana e ingerir 500 calorias a menos por dia, você se compromete a fazer 20 flexões todas as manhãs e não tomar café com leite. Dessa forma, você estará se exercitando um pouco todos os dias, o que trará algum benefício. No mínimo, isso fará seu sangue circular e tonificará seus músculos levemente. Além disso, você começará a formar esse novo hábito, pouco a pouco. Fato interessante: muitas pessoas acreditam que leva 30 dias para formar um novo hábito, mas na verdade leva mais de 66 dias, de acordo com a pesquisa mais recente. Em um estudo publicado no European Journal of Social Psychology, a pesquisadora Philippa Lally analisou os hábitos de 96 pessoas durante 12 semanas. Cada pessoa escolheu um novo hábito para tentar por 12 semanas e elas relataram todos os dias se aderiram com sucesso, ou não, ao novo hábito. Após a análise dos dados, concluiu-se que foram necessários 66 dias para a formação de novos hábitos bem-sucedidos, embora isso dependesse muito de cada indivíduo. Em alguns casos, levou de 18 a 254 dias para o novo hábito se formar. Bem, por mais que demore, a ideia é que, depois de aplicar um comportamento específico por tempo suficiente, digamos, 66 dias, será mais fácil aplicá-lo e receber os benefícios dele. Se agora você é alguém que faz 20 flexões pela manhã, será muito mais fácil ir disso para alguém que faz 50 flexões, em vez de tentar fazer 50 logo de primeira. Da mesma forma, quando você estiver acostumado a consumir menos de 50 calorias ao cortar o café com leite, pode ser mais fácil começar a eliminar outras fontes de calorias. O verdadeiro Kaizen e entrar em forma. Então, esse é o verdadeiro Kaizen? Na verdade, não. De fato, existe muito mérito no conceito de microexercício. Há também um benefício definitivo em tentar cortar pequenas fontes de calorias da sua rotina, pouco a pouco. Mas, de fato, o verdadeiro Kaizen para entrar em forma deve significar olhar para toda a sua rotina e avaliar o que está fazendo com que você não esteja na sua melhor condição física. Cortar o café com leite é um bom começo. Entretanto, você também deve procurar outras pequenas mudanças que você pode fazer para reduzir sua ingestão calórica. Além disso, você também deve começar a procurar outras causas em sua rotina atual que possam estar o impedindo de treinar ou manter uma alimentação saudável. Em outras palavras, você analisará todo o seu estilo de vida e rotina como um fluxo ou processo gigante e tentará fazer melhorias. Se você quer entrar em forma, mas não consegue se motivar a fazer isso, o problema não é físico, é psicológico. Então, como você acaba com os maus hábitos e entra na academia, apesar dessa resistência? Bem, antes de tudo, precisamos avaliar quais são os bloqueios psicológicos e circunstanciais que o impedem de alcançar seus objetivos e, em seguida, precisamos analisar como eliminá-los. Isso funcionará para entrar em forma, mas também funcionará para muitas outras áreas da sua vida, se você aplicar os mesmos princípios. Nesse contexto, o principal ponto que você deve reconhecer é que a energia é um recurso finito, assim como o tempo. Ou seja, você não pode continuar adicionando mais coisas à sua rotina e espera entrar em forma. Assim, você provavelmente ficará esgotado, talvez um pouco estressado ou até deprimido,
e é por isso que você não está em forma. Se você deseja melhorar sua saúde, precisa procurar maneiras de tornar seu dia mais eficiente, para que você tenha mais oportunidades de melhorar sua saúde de outras maneiras. Mudanças poderosas para melhorar o condicionamento físico. Do que posso me livrar? Primeiro, pergunte a si mesmo: do que posso me livrar? Se você está usando toda a sua energia até o final do dia-semana, analise sua rotina atual e pergunte o que pode cortar. Pode ser algo simples. Talvez você possa parar de ir ao bar aos domingos? Ou talvez algo que exija um pouco mais de organização. Talvez você possa falar com seu chefe sobre trabalhar em casa um dia por semana. Isso pode economizar uma enorme quantidade de energia. Mesmo algo pequeno, como comprar uma máquina de lavar louça para não lavar mais os pratos, pode economizar bastante energia para ser usada no exercício. Não continue tentando adicionar mais coisas à sua vida. Pergunte a si mesmo o que você pode cortar. O que posso otimizar? Lembre-se de nosso exemplo que mudar a ordem dos eventos ao fazer o upload de artigos poderia nos poupar inúmeras horas e muito dinheiro? O mesmo é verdade para os exercícios. Então pergunte: quando é a melhor hora para você se exercitar? Lembre-se até dos mínimos fatores, como tomar banho. Se você se exercitar de manhã antes do banho, não estará acrescentando mais tempo que seria usado para sua higiene pessoal. Alternativamente, você pode descobrir que malhar no intervalo do almoço no trabalho pode funcionar bem para você, porque elimina a necessidade de se deslocar da sua casa para a academia. Aqui, novamente, procuramos reduzir o desperdício na forma de movimento ou talento não utilizado, ou seja, você. Mais pequenas mudanças. Mas provavelmente há outras pequenas mudanças que você pode fazer para deixar tudo mais eficiente. Por exemplo, pergunte-se quantas calorias você está queimando atualmente em um dia. Pode ser que você seja como muitas pessoas e mal se mexa em um determinado dia. Nesse caso, usar um smartwatch com rastreamento fitness ou um contador de passos pode te dar uma ideia mais clara da sua condição física atual. Se você trabalha em um computador, dirige ou vai de ônibus para o trabalho e não pratica atividade física à noite, é claro que não perderá muito peso durante o dia. Dessa maneira, seu corpo não se adaptará facilmente a um estilo de vida ativo. Portanto, a melhor maneira de começar a mudar isso é olhar para sua rotina e encontrar oportunidades para melhorá-la adicionando pequenas quantidades de exercício. Isso significa caminhar até o ponto de ônibus ou descer antes e fazer o resto do trajeto a pé. Pode significar usar uma mesa com regulagem de altura para que você trabalhe um pouco em pé ou dar uma caminhada bem leve no almoço. Essas pequenas mudanças resultam em efeitos maiores, mas o mais importante é que elas forçam adaptações no seu corpo. E, da sua perspectiva, seu dia parecerá basicamente o mesmo de sempre porque você alinhou os exercícios com sua rotina comum. O ponto principal é o seguinte: se você está fora de forma agora, isso provavelmente é resultado de uma rotina excessivamente ocupada e estressante. Isso significa que seu estilo de vida provavelmente é ineficiente e existem medidas que você pode aplicar para recuperar o tempo, a energia e o vigor. No mínimo, você pode encontrar maneiras mais inteligentes de ajustar as coisas novas que deseja fazer. Esta é uma maneira totalmente diferente de entrar em forma e é muito mais eficaz. Capítulo 5. Kaizen para as finanças pessoais. Uma área que pode ser muito beneficiada pelo uso do Kaizen são as finanças pessoais. Se você quiser ficar rico, poderá conseguir isso usando uma abordagem Kaizen e fazendo pequenas correções na forma como você gasta seu dinheiro. E não, isso não significa cortar aleatoriamente o café com leite da sua rotina. Caramba, o café com leite parece ser a raiz de todo o mal. Isso começa com a criação precisa e realista de um orçamento que reflete com precisão o dinheiro que você tem disponível e quanto deseja economizar e gastar. Criando um orçamento mais eficiente. Deixe-me adivinhar. Todos os anos, ou a cada poucos meses, você cria um orçamento que pretende cumprir e que espera ajudá-lo a colocar suas finanças nos trilhos. Você limita quanto vai gastar em comida, produtos e em presentes para si mesmo, e faz um esforço para não ultrapassar esses números. Nos primeiros dias, isso provavelmente funciona muito bem, mas, alguns dias depois, você encontra despesas inesperadas chegando e descobre que elas estão se acumulando rapidamente. Antes que você perceba, você esqueceu tudo sobre seu orçamento e, no final do mês, gastou a mesma quantia que vinha gastando antes do orçamento. Estou certo? Bem, não se sinta mal. Você não é o único. Na verdade, você é muito parecido com a maioria de todos os outros no planeta. É claro que isso não significa que esse é um problema que você não precisa resolver. Então,
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a elaborar um orçamento que você realmente cumprirá. Monitoramento e aperfeiçoamento. Na última vez em que você anotou quanto poderia gastar em comida, você tirou essa estimativa do nada. A maioria das pessoas faz isso, e ainda ficam surpresas quando não dá certo. Se você pretende criar um orçamento que realmente funcione, precisa pensar em como, e não apenas quanto, e isso significa acompanhar seus gastos e depois pensar em quanto pode gastar e quanto pode realmente reduzir essa quantia. Não pense apenas que vai gastar R$ 40 a menos por semana em compras, mas pense em como você poderia fazer isso, comprando leite mais barato ou comendo fora apenas uma vez a cada 2 semanas, por exemplo. O importante aqui é que você esteja trabalhando em direção a uma meta, em vez de simplesmente fazer afirmações aleatórias sobre como vai gastar seu dinheiro. Isso permitirá que você avalie suas contas de forma realista e tome decisões inteligentes para atingir seu objetivo. Você quase sempre encontrará pequenas mudanças que podem ser feitas nos seus gastos e gerar vários efeitos positivos, mas não poderá fazer isso até ter uma visualização concreta de suas receitas e despesas. Planeje-se para o inesperado. O problema com o orçamento é que ele não pode ajudá-lo quando você perde o seu bilhete eletrônico do ônibus ou quando seu celular simplesmente para de funcionar. Então, a solução para isso é simplesmente já contar com esses problemas inesperados, colocando sempre uma quantia acima do seu orçamento. De fato, com o tempo, você poderá avaliar quanto dinheiro perde para esses eventos inesperados e, em seguida, calcular a média desse número. Limite seu fluxo de caixa. Uma maneira fácil de parar de gastar é simplesmente limitar o valor que entra em sua conta atual. Ou seja, não gaste dinheiro por meio da conta na qual você é pago. Em vez disso, apenas configure uma ordem permanente e transfira uma certa quantia do seu pagamento para outra conta que você possa usar para fazer compras, e etc. Esse montante será apenas o quanto você definiu em seu orçamento, e você pode guardar o que sobrou para o próximo mês, o que significa que você não pode exceder o valor que está tentando gastar e também elimina a necessidade de escrever tudo o que você gastou em algum lugar para ter certeza de que não vai estourar o orçamento. Com essa configuração, você simplesmente saberá que estourou seu orçamento quando o cartão dessa conta for bloqueado. Este é um exemplo de automação. E você também pode automatizar a transferência de dinheiro de uma conta para outra. Mas lembre-se de que a automação, embora poderosa, também pode ser perigosa se você cometer erros. É por isso que é tão importante aprimorar a eficiência do seu sistema financeiro pessoal antes de configurar transferências automáticas. Se dê recompensas. Como você pode melhorar seu processo de criar orçamento e economizar? Bem, você pode se dar pequenas recompensas ao respeitar seu orçamento, se houver um dispositivo que você deseja comprar. Por exemplo, diga que só poderá tê-lo se economizar uma certa quantia até o final do mês. Um pouco de motivação adicional pode fazer uma grande diferença, portanto, trabalhe isso no seu orçamento e você verá que será muito mais fácil manter o autocontrole para cumpri-lo. O melhor do dinheiro é que as recompensas podem ser divertidas. Use aplicativos. Dica profissional. Existem muitos aplicativos por aí que permitem visualizar os gastos de todas as suas contas de uma só vez e fornecer conselhos inteligentes e acionáveis. Isso pode ser realmente útil ao tentar controlar gastos complicados em várias contas e cartões. Um bom exemplo de app nesse estilo é o Ema para iOS. https://ema-app.com/. Este aplicativo é capaz de mostrar seus gastos na maioria dos grandes bancos e credores e dividi-los em categorias úteis, como cuidados pessoais, alimentação, doação, negócios, etc. Inclusive ele inclui PayPal. Isso pode ser imensamente útil para definir rapidamente metas realistas e ver áreas onde podem ser aplicadas micro-melhorias. Você poderá ver rapidamente onde está gastando muito dinheiro e adicionar restrições, e será avisado quando começar a sair do seu orçamento. O ponto principal. O Kaizen, mais uma vez, consiste em fazer pequenas e fáceis mudanças em sua rotina. Mas a parte mais importante é ser inteligente, delineando com precisão seus gastos e depois fazendo alterações que terão um grande impacto em suas finanças ao longo do tempo. Kaizen tem tudo a ver com eficiência e redução de desperdícios. Capítulo 6. Kaizen para produtividade e negócios. O Kaizen foi originalmente projetado para ser usado na produção industrial e, portanto, não é de surpreender que seja uma ferramenta ideal para melhorar sua produtividade e eficiência nos negócios. Em vez de fornecer uma lista de mudanças específicas que você pode aplicar, que será diferente para cada pessoa,
descreverei uma maneira de avaliar seu fluxo de trabalho atual e depois melhorá-lo. Encontre pontos problemáticos. O objetivo aqui é remover o desperdício de tempo e energia em seu dia para torná-lo mais produtivo. Para fazer isso, você deve começar anotando todas as tarefas que realiza regularmente em um dia. Isso deve incluir tudo, desde a inicialização do computador e a organização de arquivos, até a limpeza da sujeira e o trabalho de negociação com os clientes. Você avaliará quanto tempo cada um desses blocos de atividade leva e se algum deles pode ser feito mais rapidamente. Lembre-se de que simplesmente configurar seu computador para que ele possa inicializar um pouco mais rápido pode economizar 10 minutos por dia, o que significa quase 1 hora por semana. Mesmo fazer chá pode levar 15 minutos do seu dia com facilidade, o que resulta em 1 hora e 15 minutos por semana. Agora que você identificou todos esses problemas, o próximo truque é encontrar maneiras de tornar cada uma dessas tarefas mais rápidas ou mais eficientes, isso se você não puder eliminá-las por completo. Ao fazer apenas alguns ajustes como esse, você pode acabar com 5 horas livres por dia para fazer o que quiser, aderindo às suas novas regras e evitando erros com checklists e fluxogramas. Mas como garantir que você realmente mantenha essas novas regras de produtividade? Como você evita que equívocos e erros apareçam e acabem tomando muito tempo? A solução para isso é o uso de checklists e fluxogramas. Em um estudo que analisou a eficácia de médicos e enfermeiros, verificou-se que os médicos seriam muito menos propensos a cometer erros graves, como cirurgiões, se utilizassem checklists passados pelos próprios enfermeiros. Essa era uma ideia à qual muitos médicos eram resistentes a princípio, vendo-a como uma maneira de monitorar constantemente o trabalho deles quando eles se consideravam capazes de fazer tudo por conta própria. De fato, mesmo os médicos mais experientes cometeram menos erros ao seguir checklists precisas que os forçaram a prestar atenção a cada pequeno detalhe. Os fluxogramas têm exatamente o mesmo poder. Um fluxograma é uma ferramenta fantástica para descrever rapidamente uma situação e, em seguida, fornecer o melhor curso de ação para resolvê-la. De muitas maneiras, um gerente ou proprietário de uma empresa geralmente trabalha exercendo as mesmas funções de checklists e fluxogramas. Ou seja, os funcionários levarão a eles problemas e desafios, e em seguida, eles precisarão encontrar soluções e elaborar checklists que a equipe poderá seguir para resolver a questão em pauta. Basicamente, o que isso significa é que um chefe pode sistematizar melhor seus negócios e se remover como parte integrante do fluxo de trabalho, simplesmente usando checklists e fluxogramas. Fluxogramas para lidar com problemas. Um exemplo de como isso pode funcionar é no contexto de uma oficina. Se você administrasse uma empresa de conserto de automóveis, provavelmente usaria um fluxograma mental para diagnosticar e resolver problemas no carro. Você se perguntaria: este carro tem um problema X, está fazendo barulho Y, é da marca e modelo N. Ao escrever isso na forma de um fluxograma, você estará efetivamente proporcionando aos funcionários menos experientes a capacidade de chegar às mesmas conclusões que você chegaria. Da mesma forma, as checklists podem garantir que, ao trabalhar no problema, eles possam evitar pequenos erros. Dessa forma, os fluxogramas e as checklists significam que você recebe mais respostas e fica mais apto a trabalhar o seu negócio e não no seu negócio. Além disso, todo o processo do início ao fim também será sistematizado, o que significa que todo cliente terá o mesmo nível de cuidado e atenção e o mesmo ótimo tratamento. E se seus fluxogramas e checklists não forem o suficiente para resolver a questão? Então você analisa e resolve o problema, e posteriormente, aperfeiçoa os fluxogramas e checklists. Dessa forma, você será muito menos incomodado e sua empresa praticamente funcionará sozinha. Capítulo 7. Life Hacks e Biohacks. Um conceito que está totalmente alinhado com o Kaizen é a ideia do Life Hack ou do Biohack. Esse é um pequeno estilo de vida ou mudanças biológicas que podem resultar em melhorias muito maiores em sua vida. Entretanto, alguns biohacks são absurdos, prometem mundos e fundos e entregam quase nada. O mesmo vale para life hacks que parecem ótimos no Instagram, mas não fazem muito por nós na vida real. Mas nosso objetivo aqui é procurar aqueles que realmente funcionam e incorporá-los ao nosso estilo de vida, pois quando você se sente ótimo, tem um ótimo desempenho em todas as áreas da sua vida. A temperatura pode ser a chave para uma boa noite de sono. Sempre assumimos que a luz ambiente é um dos fatores mais importantes na determinação da qualidade do sono. Sendo assim, ao usar muitos dispositivos que emitem luz azul, estamos realmente prejudicando nosso relógio biológico.
Já as tribos indígenas não têm esses problemas e, portanto, presumivelmente dormem muito melhor que nós, pois eles praticam a forma natural do sono. Porém, quando pesquisas recentes analisaram o comportamento de tais indígenas, eles descobriram que os índios dormiam em momentos completamente diferentes, muitas vezes ficando acordados muito tempo depois do anoitecer, e não necessariamente permitindo que a luz do dia ajustasse seus relógios biológicos. Então, o que definia os ritmos deles? Curiosamente, a única coisa que sempre permaneceu consistente de acordo com os resultados da pesquisa era que os indígenas acordavam quando a temperatura começava a subir. Em resumo, isso pode significar que a temperatura é mais importante do que a própria luz quando se trata do sono. Então, como podemos implementar essa dica? Bem, apenas abrir a janela um pouco pode ser a melhor maneira de melhorar o seu sono. Ou seja, isso significa que você acordará mais renovado e poderá fazer mais como resultado. Como acordar na hora certa todas as vezes? Se você deseja fazer mais em sua vida, uma das melhores e mais importantes coisas que você pode fazer é acordar em um horário razoável. Então, comece a se levantar 30 minutos mais cedo e você ganhará 3,5 horas por semana para se exercitar, estudar, ler e assim por diante. É claro, nós também precisamos dormir bem. Portanto, o objetivo aqui não é dormir 30 minutos a menos. Em vez disso, é para nos livrar desse tempo que perdemos apertando o botão de soneca. Os conselhos que vou dar a você vão contra muito do que você pode ter lido em outros lugares. Mas, veja por si mesmo e tire suas conclusões. Basicamente, um truque simples para evitar a soneca é pegar o celular, quando o alarme tocar, e passar algum tempo mexendo nele. Embora muitos gurus digam que ficar mexendo no celular logo ao acordar afetará negativamente seus níveis hormonais e o colocará em um estado mental reativo, isso não é totalmente verdade. Seu celular não colocará você em um estado reativo se você desativar as notificações e não verificar as redes sociais. Aproveite para ler as notícias ou algo assim, e o efeito hormonal gerado será exatamente o que você deseja, pois a tela brilhante incentiva a produção do neurotransmissor cortisol, que nos ajuda a acordar. Além disso, essa também é uma ótima maneira de se levantar. Por quê? Bem, porque a maioria de nós gosta de passar um tempo no celular. Na verdade, somos um pouco viciados. Assim, a atração emocional para mexer um pouco neles é forte o suficiente para anular o cansaço. Especialmente se você tiver algo de bom alinhado. Ao mesmo tempo, olhar o celular é um pequeno passo para se levantar, muito mais fácil do que sair da cama completamente. Se você der esse pequeno passo, muitas vezes será o suficiente para estimulá-lo a dar um passo adiante. Então, defina seu alarme para 15 minutos mais cedo do que você deseja acordar. Quando desligar, procure seu telefone ou tablet e aproveite a leitura de algumas notícias. Em 15 minutos, você estará pronto para começar o dia. Os melhores suplementos. Os suplementos podem ajudar a melhorar sua saúde de maneiras importantes. Mas você pode obter todos os nutrientes que precisa da sua dieta? Claro! Entretanto, a maioria de nós não consegue fazer isso. E, para se certificar, geralmente é melhor tomar um comprimido. Os tipos de suplementos de que estou falando são substâncias completamente naturais que sempre deveriam fazer parte de nossas dietas. Substâncias que nos deixam mais ativos, aumentam nossos níveis de energia e melhoram a saúde geral. Ao tomá-las, você se sentirá um pouco mais acordado pela manhã, será menos suscetível a resfriados ou gripes, seu cérebro ficará um pouco mais afiado e você dormirá melhor. Ao aproveitar esses benefícios, você verá que qualquer atividade será realizada com mais eficiência e facilidade. É uma mudança simples que ajuda a tornar todas as mudanças subsequentes mais fáceis e eficazes. Aqui estão alguns suplementos simples que podem elevar consideravelmente seu humor, sua saúde cerebral e seus níveis de energia. Item vitamina D, tomada pela manhã. Item ômega 3. Item treonato de magnésio, tomado à noite. Item ashwagandha. Item inositol. Item creatina. Item luteína. Item curcumina. Hacks de inspiração. Você alguma vez já se sentiu sem inspiração? Já sentiu como se não tivesse interesse algum em se concentrar na tarefa que deveria estar fazendo? Bem, a inspiração é uma mercadoria altamente valiosa e abstrata. Felizmente, você pode obter mais dela de algumas maneiras. Uma é ouvir audiobooks enquanto você faz tarefas ou sai para passear. Isso coloca seu cérebro em um estado mais focado, e, se o livro for algo que você acha interessante, você ficará ainda mais focado e criativo como resultado. Nesse contexto, o maior erro que cometemos é assistir lixo na TV ou navegar no Facebook.
Esse conteúdo sem sentido nos coloca em um estado mental muito menos produtivo e útil, portanto, escolha com cuidado onde você quer investir seu tempo. Vestido para impressionar. Esse é um life hack simples, mas, apenas mudando a maneira como você se veste, você pode conseguir vários efeitos positivos na forma como se sente e na forma como os outros respondem a você. Se você usa roupas que costuma usar para ficar em casa, se sentirá menos produtivo e com menor probabilidade de realizar muito trabalho útil como resultado. Além disso, você descobrirá que outras pessoas não o tratarão como um profissional. Então, faça escolhas inteligentes de roupas e você se sentirá mais produtivo e concentrado. Você também verá que os outros terão uma maior probabilidade de querer trabalhar com você. Este é um exemplo de desperdício de um pouco de tempo, gastando mais tempo se arrumando, que acaba sendo um investimento a longo prazo. O Kaizen não é apenas sobre cortar, como você pode ver com esse exemplo. Jejum intermitente. O jejum intermitente tem vários benefícios potenciais. Ele pode nos ajudar a perder peso, e graças a um processo chamado autofagia, pode até ter benefícios de aumento da longevidade. O que é mais importante, porém, é que ele também melhora a energia e o foco, colocando nossos corpos em um estado mais alerta de procurar comida, e economiza muito tempo que normalmente gastamos preparando o café da manhã. Capítulo 8. Encontrando o equilíbrio. O Kaizen tem como objetivo melhorar a eficiência e otimizar seu fluxo de trabalho e estilo de vida para que você possa conseguir muito mais. Essa é uma ótima maneira de abordar seu estilo de vida, mas também pode ter suas desvantagens. Afinal, se tudo o que você faz é tornar seu estilo de vida mais e mais eficiente, você acabará perdendo as coisas simples da vida, como relaxar no sofá com seu parceiro/parceira ou assistir qualquer besteira na televisão. Ou então, quem sabe, sair com os amigos para tomar uma bebida. Até alguns livros de autoajuda dirão que você deve eliminar completamente essa perda de tempo, e também que você deve focar apenas no seu trabalho para conseguir as coisas que deseja. Mas nós discordamos. E acreditamos que, para o Kaizen funcionar, você também precisa encontrar equilíbrio, evitando se tornar uma máquina. Se seu único foco for o seu trabalho, você perderá a inspiração. Dessa forma você se tornará uma espécie de máquina de entrada-saída. Assistir a filmes e jogar videogame não é uma perda de tempo, é uma fonte de inspiração e criatividade. Se você apenas produzir sem parar, acabará ficando sem energia e muito menos criativo. É por isso que você costuma trabalhar melhor quando volta depois de alguns dias de folga. Da mesma forma, passar tempo com outras pessoas e relaxar é uma maneira muito importante de recarregar as energias. Lembre-se, sua energia é um recurso finito. Essa também é uma habilidade muito importante que vale a pena cultivar. Hoje em dia, o sucesso é determinado pelas habilidades pessoais e a capacidade de conviver bem com as pessoas. E ser capaz de se desligar é uma habilidade crucial para melhorar sua própria vida. Permaneça positivo. Alguns dos atributos mais valiosos para um empresário, atleta ou qualquer outra pessoa que trabalha em direção a uma visão são positividade, persistência e autoconfiança. Você precisa aguentar firme quando as coisas não saem da maneira que você esperava e seguir imediatamente em frente, sem se deixar abater. Se você tem uma grande rede de amigos e familiares que ama e confia, hobbies que você adora fazer e a capacidade de, às vezes, apenas relaxar, permanecer positivo torna-se muito mais fácil. E isso lhe dá otimismo e coragem para tentar tudo de novo. Imagine o quanto você se sentiria melhor depois de um dia se divertindo com os amigos. Essas experiências são o brilho da vida que nutre nossas almas. Se sua empresa, seu treino ou sua arte são tudo o que você tem, um revés em alguma dessas áreas pode ser devastador. E assim, você pode acabar desistir completamente. Aproveite ao máximo o agora. Embora possa parecer um pouco mórbido de fato, a gente nunca sabe o que a vida está reservando para nós. Você pode nem chegar à idade em que desfruta dos resultados do seu trabalho. Dessa maneira, você nem chegará a aproveitar seu estilo de vida ou terá a oportunidade de reconstruir as relações perdidas. E a ironia é que a maioria de nós também não conseguiria desfrutar de um estilo de vida de puro relaxamento, pois a maioria das pessoas sente prazer em realizar algo, de trabalhar. Sendo assim, somos mais felizes quando encontramos equilíbrio. Trabalhar em direção a uma meta nos dá um objetivo. A jornada é muitas vezes mais emocionante do que o destino, e passar tempo com amigos e familiares ou tirar um momento para ler um bom livro nos manterá motivados.
De fato, muitos de nós se esforçam exageradamente para alcançar uma noção obscura de sucesso, tanto que perdemos a oportunidade de sermos felizes no agora. Esse sucesso sombrio geralmente dificulta a convivência com os amigos ou a realização de projetos pessoais. Então pare e dê uma olhada ao redor. Você provavelmente já tem muito para se orgulhar. Se você nunca tiver tempo para aproveitar a vida que já construiu, provavelmente nunca ficará satisfeito e qualquer sucesso que você venha a ter terá muito menos significado. Então, suponha que tudo o que estou tentando dizer é o seguinte: não se sinta culpado na próxima vez que tirar a noite para ficar com sua família ou na próxima vez em que comer um pedaço de bolo, independentemente do que o seu guru da produtividade diga. Isso é tão importante para a sua missão quanto a própria missão. Comentários finais. Para concluir, o Kaizen é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Quando usado corretamente, o Kaizen pode transformar completamente sua vida, ajudando você a parar de desperdiçar tempo e energia em pequenas coisas. Com ele, você poderá melhorar seu orçamento, sua saúde, sua condição física e sua produtividade. Mas também se lembre de tirar uma noite de folga de vez em quando.